anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Por tantas vezes sinto meu mundo tenso, abrigo para o medo e a confusão. Procuro em vão achar tranquilidade, perdido no deserto de uma solidão. Como Paulo pela estrada de Damasco, encontro tantas pedras a me atropelar, e fico cego em frente às dificuldades, e ao Senhor começo a perguntar: que farei para mudar o meu destino? Que farei para conseguir ficar em paz? Que farei para encontrar felicidade? Que farei para entender sua vontade? Atitudes de amor para com seu irmão, seja onde for, abrir seu coração, fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus.
é seguir Jesus. Boa noite, pessoal. Eu sou a Lene, eu sou a Inê, e nós vamos tocar uma música para vocês. Esperamos que vocês gostem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. O alimento deste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Música Os Miosotes Voltam a Florir. Os miosotes voltam a florir num jardim de esperanças, pois ninguém está sozinho. Nosso espírito não é mais criança. Não se perca entre os vizinhos. Chama eterna é pra brilhar, e é driblando a própria dor que se aprende a amar. E ter consciência, eu vou mais alto, mãos estendidas.
centelha nascida de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais. E as marcas do destino, o amor irá curar. Semear onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou, como o mestre ensinou. Muito bem, boa noite a todos. É uma honra nós estarmos participando mais uma vez com uma palestra sendo transmitida do Centro Espírita Allan Kardec de Itaberaí. Nossa temática da noite será Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós iremos abordar 2 tópicos: diferentes estados da alma na erradicidade e diferentes categorias de mundos habitados. Iremos comentar um pouco também a respeito das ciências já desenvolvidas, ciência especial pela NASA. Iremos inicialmente fazer a nossa prece e darmos sequência aqui no nosso estudo. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade bendita, Senhor, da saúde, da harmonia, da paz em nosso lar. Abençoe todos aqueles que estão em dores, Senhor, e em sofrimento. Leve a eles a saúde, a alegria, o bom ânimo, Senhor. Abençoe a humanidade que passa por dores, por dificuldades, pela prova da Covid-19. Nos oriente, Senhor, nos fortaleça, abençoe nossa fé, nos dê esperança hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, meus irmãos, dando seguimento aqui no nosso estudo da noite. Antes da gente iniciar aqui a palestra, já pedimos a cada um de vocês aí nos lares, pegue um vasilhame de água, que no final da nossa reunião iremos ter um momento de fluidificação das águas, com a oração e da vibração. Então aqui vem uma pergunta para nós, pode ser uma reflexão muito importante. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vejamos o que os Espíritos nos falam e a gente recapitula um comentário aqui de Jesus, que está no Novo Testamento, que traz uma reflexão bastante importante para nós. Vejamos só. Disse Jesus: o coração de vocês não deve se perturbar. Creiam em Deus e também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, ou seja, existem muitos mundos habitados. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês: eu me vou para preparar o lugar, e após ter ido e preparar o lugar, eu voltarei para convidá-los a ficar comigo, a fim de que lá onde eu estiver, vocês também possam estar. Então foi registrado aí por João, no capítulo 14, versículo 1 a 3. Então, muito bonita a mensagem de Jesus, mencionando há 2000 anos atrás que há muitas moradas na casa do Pai. E vejamos aqui um pouco que a ciência já descobriu até o momento atual. Esse aqui só para a gente ter uma reflexão. Tem uma reportagem na BBC News Brasil, que foi dia 5 de maio de 2017, por esse telescópio Hubble. Então vejamos aqui o que conta para nós nessa reportagem. O telescópio Hubble divulga imagens inéditas de aglomerado de galáxias. Então o que são essas galáxias? Galáxias são aglomerados de estrelas, planetas,
de gás e poeira ligados pela força da gravidade e energia suficiente para a formação de estrelas e planetas. E a descoberta científica até hoje nós já temos aí, existem pelo menos 100 milhões de galáxias no universo, de todos os tamanhos, formas diferentes e cores diferentes, já conhecidas aí pelo homem. E nós aqui, muito próximo a nós temos o Sol, que é apenas uma das 100 milhões de estrelas da nossa Via Láctea. Então, se a gente parar para pensar, só aqui nós temos um resultado imenso aí de planetas e galáxias, já descoberto aí por esse telescópio. O telescópio nada mais do que uma grande máquina fotográfica. Ela calcula-se que é por volta de tamanho de um micro-ônibus, esse telescópio que está aí no espaço, tirando fotos aí já há mais de 25 anos, trazendo para nós revelações imensas aí desses aglomerados de galáxias e planetas. Então, condiz muito bem com aquilo que Jesus falou, que há muitas moradas na casa do meu Pai. Deus não iria criar essa quantidade de planetas e galáxias simplesmente para mera observação nossa, até porque a Terra é um pequeno grão de areia se compararmos com essas grandes galáxias e essas grandes estrelas que tem aí só na Via Láctea, que são milhões e milhões delas. Então, basicamente, aqui é uma foto do telescópio, é uma grande máquina fotográfica que está indo no espaço, tirando fotos aí para nós, fazendo grandes descobertas aí no universo afora. E vejamos o que os espíritos falam para nós agora, né, dentro da nossa temática de hoje, a respeito aí desses planetas. Será que tem vida em outros planetas? É uma boa pergunta, a humanidade sempre questionou isso. Será que tem? Vejamos. Então aqui são as fotos das galáxias que o telescópio tirou para nós. Então cada ponto desse aqui é uma galáxia. Então dentro de cada ponto de luz desse existem milhões de planetas e milhões de sóis. Então são fotos aí que demoram dias para ser tiradas, muitos dias, tirando uma mesma foto de uma mesma região do universo. E o telescópio Hubble é capaz de captar essas imagens aí muitíssimos quilômetros da distância da Terra, milhões, bilhões de quilômetros de distância. Então vejamos, diferentes estados da alma no mundo espiritual. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. O espírito, quando na erraticidade, que é quando ele está aí no mundo espiritual, que é um intervalo entre uma encarnação e outra, pode ser feliz ou infeliz. Por quê? Depende das condições que viver, né? Nós estamos falando aqui do planeta Terra. Então, quando nós desencarnarmos, ou as pessoas que desencarnam todo dia no planeta Terra, no plano espiritual elas podem ser felizes ou infelizes, dependendo do seu modo de viver aqui na Terra. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos de sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais. O justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. E aqui nós vemos diretamente a questão da lei de causa e efeito. Que tudo que nós fazemos vem de retorno para nós, ou seja, na atual encarnação, ou seja, no mundo espiritual, ou seja, nas próximas encarnações. A gente consegue compreender que existe esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual e que a nossa felicidade está reservada para cada um de nós de acordo com o que fizermos na atual existência nossa. Então, com certeza, nós hoje estamos melhor do que ontem e estaremos amanhã muito melhor do que hoje. Isso se nós buscarmos aquilo que Jesus nos ensinou, em especial a lei de amor, a lei de caridade, auxiliar o próximo, o perdão, que são os maiores ensinamentos do Cristo para nós. Então, tudo que a gente encontra de Jesus no Novo Testamento, nós temos que seguir à risca para que possamos estar nessas grandes moradas felizes do universo.
E os Espíritos vêm fazendo para a gente aí uma categoria de mundos habitados. Então, todos esses planetas que circulam, né, circundam aí o espaço, estão aí movimentando essas galáxias, essas estrelas. Existe vida? Sim, existe vida. Mas as vidas, muitas das vezes, muito diferentes da qual nós compreendemos. Não uma vida de carne igual a nossa, nessa mesma vibração de matéria na qual estamos. Um exemplo que a gente tem disso é no próprio planeta Marte, que existe também robôs da NASA tirando fotos e filmando o solo marciano. Encontrou alguma vida lá? Não, porque a vida que os homens estão procurando lá é igual a nossa, porque os equipamentos nossos não conseguem detectar a vida espiritual que lá tem, conforme os Espíritos nos narram. Que, inclusive, o planeta Marte ele é de uma categoria já mais avançada do que nós aqui na Terra. Então, existe a vida espiritual lá, conforme a orientação. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que os diferentes mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. Então a gente tira como base mundos inferiores, é só nós lembrarmos da nossa própria planeta Terra, há 10 mil anos atrás, 20 mil anos atrás. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. É o que a gente colocou como exemplo aí no próprio planeta Marte, que a vida existe lá, uma vida espiritual já mais desenvolvida do que a nossa. Muito mais desenvolvida, por sinal. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontram. Então, existe aí uma grande diferença de mundos, um para com o outro. Mundos infelizes, mundos primitivos, né? Onde os seres humanos são as primeiras encarnações, ainda dotado de inferioridade moral, à procura apenas ali de alimentos e abrigo. Então nós tivemos essa situação com o nosso planeta Terra há alguns milhares de anos atrás. Atualmente, o planeta Terra está na categoria de mundo de provas e expiações, mudando em cima da mudança para o mundo regenerado. Então, logo, o planeta Terra já estará em condições muito mais felizes na qual nós encontramos hoje. Então, as pessoas que vão reencarnando aqui, os espíritos que vão renascendo aqui no planeta Terra, eles já estão bem mais desenvolvidos moralmente. Intelectualmente, nós já estamos bastante desenvolvidos, mas falta ainda uma grande asa que é desenvolver a parte moral, conforme Jesus nos orienta. Então, quanto mais moralidade tivermos, seguirmos aquilo que Jesus nos orientou e nos orienta, bem como dos Espíritos, assim nós teremos oportunidade de reencarnar aqui no planeta Terra novamente, que será um mundo muito mais feliz. Imagina o planeta Terra daqui a 100 anos, 200 anos, 500 anos. Certamente um mundo bem melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Então, os Espíritos fazem para a gente uma distinção mais básica, que existe 5 características de mundos habitados. Vejamos aqui alguns. Mundos primitivos, no caso aí da Terra, né? Onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Imaginamos nosso planeta Terra aí alguns milhares de anos atrás, 20 mil anos, 30 mil anos atrás. Então, era um mundo primitivo. Mundo de provas e expiações, na qual estamos agora, aonde ainda o mal predomina. Então, na Terra, a gente vê que existe ainda muita maldade, até porque é um mundo ainda de provas e expiações. E nós estamos no limiar da mudança para o mundo regenerado, onde a alma, que ainda tem o que expiar, adquire novas forças. Então, vai mudando de categoria, é um processo evolutivo aqui. Vamos só evoluindo. Quando a Terra passar por muitos anos nessa condição de mundo regenerado, onde as almas que ali estão já voltadas para o bem, para o amor, para o êxito, para o compartilhamento de conhecimento, passará por nova mudança, que será mundo feliz.
Isso quando? Vai depender do esforço da humanidade. São às vezes milhares de anos para mudar de uma categoria de um mundo para outro. Mundo celeste ou divinos já não é mais na condição aqui de planeta Terra, já são outras paragens do universo que está nessa condição aí de mundos celestes ou divinos. Então são onde reina aí a paz, a alegria, a felicidade, tudo que a gente imaginar de perfeito e de bom está nesses mundos felizes e mundos celestes principalmente. Então a destinação aí da Terra, né? Causa das misérias humanas. Olha o que o Evangelho fala para nós. Se levarmos em consideração que a Terra é um planeta de provas e expiações, não podemos nos surpreender com a situação material e moral dos seus habitantes. Por isso as aflições superam as alegrias. Não se envia para um hospital uma pessoa em bom estado de saúde, nem para a prisão aquele que não fez mal, pois esses lugares são desagradáveis. É o caso aqui da Terra. Então aqui é como se fosse uma prisão para nós, um hospital, um educandário, para que nós possamos aos poucos nos aperfeiçoarmos. Então não fomos enviados para cá por engano. Do mesmo modo que saímos do hospital quando recuperamos a saúde e deixamos a prisão quando cumprimos a pena. O homem deixará a terra para morar em mundos mais felizes, quando estiver curado de suas enfermidades morais ou quando resgatar os erros que cometeu aí nas vidas passadas. Então muitos desencarnam e não precisam mais ficar reencarnando aqui na Terra. Fica vivendo no mundo espiritual, nas regiões próximas ou em outros planetas mais felizes, ou muitas das vezes, mesmo que não precisa reencarnar aqui na Terra, mas fica na condição aí de tutores daqueles que ainda estão aqui, seus amigos, seus parentes, filhos, e assim fica ajudando aqueles que ainda precisam passar por fases de aprendizado aqui na Terra. Mundos inferiores e mundos superiores em relação à Terra. Vejamos mais uma orientação aqui dos espíritos. Nos mundos mais atrasados, os homens são de certo modo rudimentares, possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é a única lei. Isso aqui é fácil de a gente entender, é só imaginarmos aí que comentamos. A Terra 20, 30 mil anos atrás. Não tem ali indústria, não tem invenções e dedica sua vida ali à conquista de alimentos e de proteção. Basicamente é isso nesses mundos atrasados. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são muito diferentes das que se encontramos na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana. Isso aqui é uma informação importante para nós. Então, em todos esses planetas, em todos esses mundos, a forma ela é sempre a humana, mas ele é um diferencial, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de material como aqui na Terra, e não está por isso mesmo sujeito às necessidades daqui, que são as doenças, deteriorações, decorrentes do predomínio da matéria. É um processo natural na qual estamos ainda vivendo aqui no mundo de provas e expiações. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Olha que interessante. O processo de levitação e de deslocamento rápido do perispírito de uma região para outra apenas com pensamento. Então, os espíritos já narram isso para a gente. Então, em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam só pela mente, pela vontade, e vão de uma região a outra, que não tem esse peso bruto de nosso corpo físico. Aqui é só um modo sintético aqui para a gente ver como que funciona a questão que os espíritos orientam para nós, a progressão dos mundos. Então, a Terra pertence à categoria de mundo de provas e expiações. Então, nós estamos aqui nesse vermelho aqui no meio. E aqui tem uns comentários interessantes que a gente pode fazer. Então, mundos primitivos, imaginemos aí a Terra alguns milhares de anos atrás, né? Então, força bruta, predominância aí da matéria, instintos apenas de defesa, busca de alimentos.
E quando foi evoluindo esse período, adentramos aqui no mundo de provas e expiações. E ficamos aqui alguns milhares de anos nesse processo aqui de provas e expiações. E do mundo de provas e expiações, a gente faz alguma mudança para o mundo transitórios, né? Onde reina ali uma mentalidade já de estudo, de trabalho, de aperfeiçoamento para retornar adquirindo novas forças, novas capacidades para voltar aqui para o mundo de provas e expiações, então que é transitório. E assim, evoluindo, vai para o mundo regenerado, então será a Terra logo mais, logo a poucos anos nós estaremos aqui no mundo regenerado, 10, 20, 30, 50 anos, isso aqui já estará bem delineado para nós, apenas o início, né? Que é alguns milhares de anos nessa condição aqui de mundo regenerado. Depois, mundos felizes e por último, que a gente comentou no início, celestes ou divinos. Então, um morador que está nessa condição aqui? Jesus, já está nessa condição aqui superior de todos, mundos divinos. Então, Jesus é o grande trabalhador aqui da Terra, nosso tutor, nosso grande professor, guia da humanidade. Ele é o diretor do planeta Terra, sabe de todas as ciências, tem conhecimento de tudo que nós ainda não compreendemos. Aqui vem um outro caso importante que a gente tem que comentar também. Quando está nessa condição de mundo de provas e expiações, que é o nosso caso, existe aí muita inteligência, muita tecnologia, mas existe uma capacidade ainda moral muito inferior. Então, muitos que não acompanham o progresso moral para continuar evoluindo aqui para um mundo melhor, são recambiados para mundos primitivos aqui novamente. A espiritualidade superior faz todo esse processo aqui. Quando vai desencarnando essas pessoas maldosas, essas pessoas que só querem explorar, querem dificultar todo o processo evolutivo aqui na Terra, com todas essas torpezas e maldades que já conhecemos aí nas mídias, que não querem continuar no processo evolutivo, quando eles desencarnam, o que os espíritos fazem com eles? Juntamente com a direção do Cristo, são encaminhados para mundos primitivos, para que eles possam de novo voltar, expiar suas provas, e com isso eles levam tecnologias e conhecimento para esses mundos primitivos, depois retornam para o mundo de expiação e aí segue o processo evolutivo. Então, o que quer dizer isso aqui para nós? Que todos nós, independente da maldade que carregamos, ou das dificuldades que carregamos, a humanidade em geral, todos vai chegar aqui no mundo celeste ou divino. Porque Deus dá essas oportunidades aqui para nós, né? Através de grandes sofrimentos, porque nós no mundo de provas e expiações, e naturalmente ser levados para o mundo primitivo, que imaginamos aí a Terra há 30 mil anos atrás, sem tecnologia, sem nada de medicina, de remédios e tudo mais, é algo ali extremamente complicado. E como que a gente entende esse processo aqui também? É fácil, é só a gente lembrar dos que vieram para cá, porque aconteceu esse processo aqui em outras regiões do espaço sideral, do universo, em especial num planeta que chamava Capela. Então muitos espíritos foram degradados de lá, pela predominância aí do mal, do orgulho, e eles vieram reencarnar aqui no planeta Terra na condição de mundos primitivos. E que povos que são esses? Né? A pergunta é boa. Quem são eles, então, que reencarnaram aqui para nós? Nós sabemos quem são eles. São os egípcios, principalmente. Os incas também, os hindus, são os povos que vieram desses planetas, né, recambiados para o planeta Terra. Então, a fim de promover aqui algum avanço tecnológico e, inclusive, eles quitarem também com seus débitos. Então, é um processo e há um intercâmbio entre planetas. Sob a direção de quem? Dos espíritos crísticos, na qual cada um desses planetas, como os espíritos nos colocam, existe um espírito na condição de Jesus. Então aqui na Terra nós conhecemos o Cristo, mas em todos os planetas, em todas as galáxias, existem esses planetas superiores e inferiores, existe um espírito na condição de Jesus, direcionando e organizando esses povos, né? Essas humanidades em processo evolutivo. Uma pergunta do Livro dos Espíritos para nós, pergunta 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia?
É o que nós comentamos, né? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Um exemplo para nós é só a gente comparar nós com Jesus. Jesus está extremamente evoluído há bilhões de anos na nossa frente. Até porque, quando se formou o planeta Terra, Jesus já era a condição que ele já tem, que já conhecemos no Espírito Superior. Imaginamos, há 4,5 bilhões de anos, Jesus foi o grande coordenador, juntamente com outros prepostos, outros trabalhadores, organizou o planeta Terra para nós e ocorreu todo esse processo de desenvolvimento evolutivo sob as vistas, sobre os olhos de Jesus, para que nós pudéssemos ter evoluído, né? Iniciando no reino mineral, vegetal, animal, hominal e espiritual, um processo de evolução contínuo. Então temos aqui uma classificação, né? Primeira ordem, então, são os espíritos puros, atingir a perfeição máxima. Quem é um deles para nós? É um deles, né? Apenas um deles aqui. Ó. Então existem N espíritos na condição igual a Jesus. Segunda ordem, espíritos de meia escala. Então está no meio termo ainda, os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Então está em processo evolutivo. Se a gente colocar no planeta Terra as grandes almas que aqui reencarnaram, já são espíritos que estão aí nessas condições. Né? Podemos citar Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi e vários outros grandes personagens, Chico Xavier e vários outros, isso independente de religião. São espíritos que vieram, reencarnaram aqui e trouxeram um papel importante para o processo evolutivo aqui do planeta Terra. Trazendo aí o amor, trazendo os desenvolvimentos tecnológicos, né? Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Quem que são os imperfeitos? Nós, na condição aqui de terrícola, somos ainda esses espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más, eles retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. Então, nós, na condição de planeta Terra, estamos ainda nesse meio termo aqui ainda. Os que já estão esforçando, estão começando a entrar aqui numa segunda ordem de espíritos melhores. Então, a doutrina traz para nós esse processo evolutivo constante. Então, todos os mundos têm espíritos e em diferentes graus de evolução. Como coloca Einstein para nós, né? Mais de um século atrás, Einstein já falava aí a respeito da relatividade, de mundos paralelos. São essas questões aí que a ciência está desenvolvendo. E logo, dentro de poucas décadas, o nosso desenvolvimento tecnológico, se a humanidade assim fizer por onde, desenvolver moralmente, desenvolver espiritualmente, nós teremos capacidade, né? A mente humana vai ter engenhos, né? Seja equipamentos, que seja televisores aí, que tenha condições de ter contatos com os nossos entes queridos no plano espiritual, aqueles logicamente que não têm mediunidade, porque quem já tem mediunidade nesse campo, seja a clarividência, a audiência, já tem condições aí de intercambiar informação com o plano espiritual. E isso não depende de ser espíritas. Quantas pessoas aí que são médiuns, independente de religião? O que nós temos que fazer é estudar, compreender esse processo cada vez mais. A doutrina espírita é uma faculdade para a vida toda. Tem milhares de livros que a gente está estudando e compreendendo. Então, progressão dos espíritos. Pergunta 117 e 118. Depende dos espíritos o progredir mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-lo e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outras recalcitrantes? Explicado aí para nós. Então depende de nosso esforço, da nossa boa vontade para chegarmos à perfeição mais depressa, né? Porque logicamente, porque se a gente não quer, faz mal e faz maldade contra a humanidade, nós temos esse processo aí de evolutivo e a dor, ela nos impulsiona de volta para a caminhada celestial. Pode os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreende
o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência de que dali veio, que não esquece. Então, cada capacidade de compreensão, aquisição moral, intelectual, isso não volta atrás, são aquisições que nós fizemos. Então, nós vamos trazendo essa bagagem para o nosso perispírito. Então, hoje nós carregamos aquilo que fizemos no passado, seja de bom ou de ruim. E as nossas tendências, elas despertam principalmente a partir dos 8, 9 anos de idade, que nós já estamos totalmente reencarnados. Por isso a importância da educação dos filhos, no período aí da infância até os 7, 8 anos de idade, que os pais conseguem moldar ali as características, muitas das vezes, que precisam melhorar nas crianças. Então aqui vejamos, só um resumo aqui, finalizando o nosso estudo da noite. Então a Terra, hoje, provas e expiações ainda predominam o mal, por isso que a gente vê tanta maldade, tanta dificuldade que a humanidade carrega. Aqui é uma prisão, é um hospital da humanidade. Então logo mais, dentro de alguns anos, que é o amanhã, é a regeneração, predomínio do bem, e continuará sendo uma escola para nós. Então os espíritos, hoje, terceira ordem, que são levianos, neutros, pseudo-sábios, e com o processo evolutivo vai passando para a segunda ordem, que são os benévolos, os sábios, os de sabedoria, os que têm boa vontade de auxiliar o próximo. E vem um grande alerta aqui para nós. Quem não evolui novamente será exilado para o mundo dos primitivos. Esse processo de exílio ele já está acontecendo há décadas. Então a espiritualidade já tem informação disso aí para nós, que existe no plano espiritual esse processo seletivo desses espíritos que não podem mais reencarnar aqui na Terra. Por quê? Eles só causam maldades. Então é aquela questão que Jesus falou de separar o joio do trigo. Então só vai reencarnar espíritos que já estão mais voltados para o bem. Por quê? Porque o mundo nosso, aqui na Terra, está passando para um mundo melhor. Então, logicamente, que os que vão reencarnar aqui já estão mais propensos para o bem, para a melhoria íntima, para o auxílio ao próximo, compreendendo aquilo que Jesus falou. Todas aquelas informações que a gente tem de Jesus na Bíblia, no Novo Testamento, são para nós uma carta magna de alerta para nós, para que a gente não caia nas tentações. E o processo evolutivo ele continua. Então aqueles maldosos, eles são retirados, quando chegam no plano espiritual, para mundos lá atrás, que são os mundos primitivos, para eles iniciarem o processo de evolução. E aqui a gente vai seguindo, novamente, para mundos melhores, cada vez mais. Então esse processo evolutivo, ele depende especialmente de nós, da nossa vontade, da nossa persistência no bem, eliminarmos de nós os vícios, as dificuldades que ainda carregamos. Importante fazermos as nossas autoanálises, onde é que ainda estamos errando, quais são as nossas dificuldades. E o comparativo é só a gente lembrar de Jesus do lado nosso, conversando com Cristo. Senhor, como que eu estou? E a gente expor mentalmente, fazendo as nossas reflexões diárias, para que a gente possa entender aonde nós estamos ainda errando, para a gente mudar em nós essas capacidades aí de evoluir para um mundo melhor. E sempre lembramos de Jesus. A doutrina espírita tem Jesus como guia e modelo, como ele mesmo colocou para nós, o Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então nós temos ele aí como grande irmão, grande guia, grande modelo. É o diretor espiritual do nosso planeta Terra, um grande trabalhador de Deus. Então nós temos aí como nosso mentor a todo momento. Muito bem, meus irmãos, aqui agradecemos a oportunidade de estarmos sintonizados aí com vocês de forma online, participando de mais aí um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para a gente é uma oportunidade importante aí nesse momento da Covid, estarmos fortalecendo nossos lares, fortalecendo nossa fé para dias melhores. Graças a Deus, um abraço a todos. Nós iremos passar para o nosso momento agora do passe da fluidificação das águas e no final irei aqui fazer a prece de encerramento. Paz a todos. Que assim seja. Meus irmãos,
Preparemos um vasilhame com águas limpas e preparemos para o passe. Mesmo distantes fisicamente, estamos ligados pela fé e convido vocês a nos ligarmos a Jesus, que está a nosso favor há milênios e está junto de nós diuturnamente. Vamos colocar em posição confortável para termos melhor receptividade. Respiremos lentamente. Deixemos a doce paz de Jesus Cristo invadir nosso ambiente. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte devagar. Deixe envolver nesse ambiente de tratamento, harmonizando corpo e alma. Conta-nos Mateus no capítulo 8, versículo 16, que o azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra. A brisa acariciava chegando do mar. No ar pairava algo especial. Ouviram-no e o viram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Vamos mentalizar esse Jesus que há milênios junto conosco, aproximando de você. Ele impõe as mãos curadoras sobre você. Perceba que de suas mãos amorosas cachoeiros de fluidos descem, em formas de águas límpidas, cristalinas, uma cachoeira, caindo em sua cabeça, banhando todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade e equilíbrio. Sinta esse banho espiritual. Agora perceba que a paz de Jesus continua te envolvendo. Respire, mentalize Jesus como o sol do meio-dia, com essa luz imensa em sua direção te envolvendo. Sinta as energias curadoras. É Jesus te oferecendo recursos celestes. Confie no Cristo de Deus, que nos ama, quer intensamente o nosso bem. Confie nele. Vamos, absorva essas energias que fortalece e traz paz. Confie e deixe essas energias percorrer todo o corpo. Senhor Jesus, divino amigo, ainda pedimos a fluidificação das águas. Transforme em remédios para os nossos males físicos e espirituais. Abençoe todos os nossos familiares e toda a humanidade. Senhor, continue nos envolvendo no Teu amor. Guarda-nos na Tua paz hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, finalizando aqui nosso conteúdo da noite, iremos encerrar com a prece de agradecimento. Que vocês possam continuar estudando a doutrina, procurem na internet, tem muitas informações a respeito do Espiritismo, tem um aplicativo que chama Kardecpedia, podemos instalar em nosso celular, que tem informações importantes de todos os livros da codificação para nós. Então, de forma muito prática em nossos smartphones, podemos ter todo o conteúdo de estudo.
que seja o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e vários outros conteúdos para nos auxiliar. Lembramos também que temos muitas palestras no YouTube. Tem o nosso canal no YouTube do Centro Espírita Allan Kardec. Pedimos aí para cada um auxiliar na divulgação. Que vocês possam também pesquisar as palestras de Divaldo Franco, as orientações de Raul Teixeira, que são as palestras belíssimas também. Só colocar no YouTube: Palestra Espírita Raul Teixeira, Palestra Espírita Divaldo Franco, Palestra Espírita Sérgio Tizing, que são palestras belíssimas. Então nós temos condições de estar em casa sintonizando aí com o conteúdo, com os estudos. Muito bem, vamos agradecer a Deus, fechamos nossos olhos para sintonizar com os benfeitores. Agradecemos, Jesus, a oportunidade do estudo. Abençoe nossos lares, abençoe nossos familiares, que possamos, Senhor, ante as dificuldades, estarmos sintonizados contigo. E pedimos ainda, Senhor, fortaleça nossa fé, pedimos a saúde, a esperança e a paz. Graças a Deus, que assim seja. Paz a todos. Boa noite.